Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar sobre o átomo. O átomo é o nome do formador da matéria, tudo que ocupa espaço e tem massa. O nome foi proposto pelos filósofos gregos Demócrito e Leucipo. Os elementos químicos, moléculas, substâncias e as matérias orgânicas ou inorgânicas são todos formados a partir de átomos. Em sua composição, os átomos têm as partículas prótons, nêutrons e elétrons. Não têm a menor parte da matéria, porém a sua visualização é impossível. E o conhecimento dos átomos está relacionado aos aspectos físicos, químicos e matemáticos da prova científica. O modelo atômico de Dalton descreve a matéria como composta de pequenas partículas chamadas de átomos. O átomo é proposto por Dalton, será uma partícula esférica massiva e indivisível. E o cientista afirmou sua hipótese que os átomos de elementos diferentes têm as propriedades diferentes, mas todos os átomos têm o mesmo elemento e são exatamente os mesmos. O modelo atômico de Thomson foi proposto no ano de 1898 pelo físico Joseph John Thomson após ter diversas evidências experimentais sobre a existência do elétron, e ele derrubou a teoria da indivisibilidade do átomo proposta por Dalton. Thomson, com seu modelo, confirmou e provou a existência de elétrons no átomo, ou seja, o átomo possui partículas subatômicas. Thomson propôs o seu modelo atômico tendo como base descobertas relacionadas com a radioatividade e experimentos realizados com tubos de raios catódicos construídos pelos cientistas Glaser e Crookes. Ele percebeu que quando um gás rarefeito em baixa pressão é submetido a uma alta tensão elétrica, por exemplo, 15.000 volts, produz um feixe de luz composto por cargas elétricas que parte do polo negativo em direção ao polo positivo. Com esse experimento, Thomson chegou à conclusão de que quando os átomos do material gasoso no interior do tubo eram submetidos a uma alta tensão, seus elétrons eram arrancados e direcionados até a placa positiva. Com os experimentos realizados com um tubo de raios catódicos, Thomson propôs sua interpretação de como seria o átomo e sua constituição. Assim, de acordo com ele, 1. O átomo é uma esfera, mas não maciça, como propõe o modelo atômico de John Dalton. 2. O átomo é neutro, já que toda sua matéria é neutra. 3. Como o átomo apresenta elétrons que possuem cargas negativas, logo deve apresentar partículas positivas para que a carga final seja nula. 4. Os elétrons não estão fixos ou presos no átomo, podendo ser transferidos para outro átomo em determinadas condições. O modelo atômico de Rutherford. No ano de 1911, o cientista Ernest Rutherford apresentou à comunidade científica o seu modelo atômico. O modelo de Rutherford, também chamado de o modelo do Sistema Solar, foi o terceiro na história da atomística e foi considerado um modelo que estimulou toda a evolução do conhecimento sobre o constituidor da matéria, o átomo. A construção do modelo de Rutherford iniciou-se a partir do estudo das propriedades dos raios-x e das emissões radioativas, culminando na utilização de radiação sobre o artefato inerte, isto é, que não reage facilmente. Experimento realizado por Rutherford. O experimento realizado por Rutherford possuía a seguinte aparelhagem e organização. Componente A, uma amostra de polônio colocado em um bloco de chumbo. Nesse bloco havia um pequeno orifício por meio da qual ocorria a passagem da radiação. Componente B, lâmina finíssima de ouro posicionada à frente da caixa de chumbo. E o componente C, placa metálica recoberta com material fluorescente posicionada atrás, ao lado e um pouco à frente da lâmina de ouro. Resultados do experimento de Rutherford. Região 1. A área que recebeu grande parte da radiação alfa emitida pelo polônio, o que evidenciou que essas radiações atravessaram a lâmina de ouro sem sofrer desvios consideráveis. Região 2. Áreas diversas localizadas atrás da lâmina de ouro, que receberam uma pequena quantidade de radiação alfa, mas não atravessaram na direção do orifício de saída da radiação da caixa de chumbo, o que evidenciou que essas radiações sofreram um grande desvio após a travessia da lâmina de ouro. E região 3. Áreas localizadas à frente da lâmina de ouro, que receberam uma quantidade extremamente pequena de radiação alfa,
o que evidenciou que a parte da radiação alfa chocou-se com a lâmina e foi rebatida. Características do modelo atômico de Rutherford. 1. Núcleo, o que foi comparado ao Sol do Sistema Solar. Uma região central do átomo que apresenta partículas positivas, os prótons, baixo volume, maior massa e maior densidade do átomo. 2. Eletrosferas, que foram comparadas às órbitas descritas pelos planetas do Sistema Solar. Região do átomo que apresenta imensos espaços vazios entre si e partículas de natureza negativa, os elétrons. Modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr foi proposto no ano de 1913 por Niels Bohr. Apresenta os elétrons distribuídos em camadas ao redor de um núcleo. Semelhante à órbita de um planeta, mostra que os elétrons se movem em sentidos circulares, mas que as órbitas possuem energias definidas. Também conhecido como átomo de Rutherford-Bohr, pois foi um aperfeiçoamento dos trabalhos do cientista Ernest Rutherford, explica que à medida que as camadas se afastam do núcleo, maior é a energia dos elétrons. A capacidade de absorção energética ainda possibilita um salto para um nível mais afastado do núcleo, estado ativo ou excitado, e a emissão de radiação quando retorna ao seu estado fundamental, estável e de menor energia. Durante a conclusão dos experimentos, o modelo atômico de Bohr trouxe as seguintes premissas. A primeira é o princípio da quantização da energia atômica, ou seja, os elétrons circulam em órbitas que correspondem à sua quantidade de energia. Sendo assim, não há possibilidade de orbitar entre dois níveis com intensidade parecidas. A segunda diz que cada elétron move-se em uma órbita, chamada de estado estacionário. Ao absorver energia, salta para um nível mais energético. Já ao retornar à posição original, libera a mesma quantidade de adquirida da passagem. Esse processo ocorre na forma da luz. A terceira, ele diz que existem apenas 7 níveis de energia, ou camadas eletrônicas, que são representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Quanto mais longe do núcleo, maior a energia dos elétrons localizados. Modelo atual. No modelo de Bohr de 1913, o elétron descrevia órbitas bem definidas, enquanto já no modelo atômico atual, no ano de 1926, a ideia de órbitas está definitivamente abandonada. Hoje, se considera o elétron como uma partícula-onda com trajetória desconhecida. Nesse sentido, pode-se falar em nuvem eletrônica, ou seja, o elétron seria uma partícula com posição desconhecida, mas ocupando uma região denominada orbital. Partículas elementares. Em física de partículas, uma partícula elementar ou partícula fundamental é a partícula que não possui nenhuma sobreestrutura. Por exemplo, átomos são feitos de partículas menores, conhecidas como os elétrons, prótons e nêutrons. Os prótons e nêutrons, por sua vez, são compostos de partículas mais elementares, conhecidas como quarks. Um dos notáveis da física de partículas é encontrar as partículas mais elementares ou as codeminadas partículas fundamentais, as quais constroem todas as outras partículas encontradas na natureza, e não são elas mesmas compostas de partículas menores. Historicamente, os hadrons, mesons e básions, tais como os prótons e nêutrons, e até mesmo o átomo inteiro, já foram considerados como partículas elementares. Radioatividade e decaimento radioativo. Muitos dos elementos presentes na tabela periódica são considerados instáveis, ou seja, transformam-se em outros elementos por meio da emissão de radiação. Damos o nome de radioatividade a este processo de emissão de radiação que acontece de forma espontânea em alguns elementos. Quando essa emissão de radiação de forma espontânea ocorre em certos átomos de alguns elementos químicos pesados, ocorre o chamado decaimento radioativo, e ele pode ocorrer de três tipos: alfa, beta e gama. O decaimento alfa ocorre quando o núcleo instável emite uma partícula alfa, formando um novo núcleo cujo número atômico é 2 unidades menos que o átomo de origem, e o número de massa é 4 unidades menos que o átomo de origem. Já o decaimento beta é quando a partícula beta é um elétron ejetado de um nêutron, eliminando uma radiação beta. O número atômico é 1 unidade maior
e o número de massa é o mesmo do átomo de origem. E por fim, o decaimento gama é quando não ocorre a transformação de um átomo em outro, visto que não apresenta massa e número atômico, pois quando um átomo a elimina de seu núcleo, permanece da mesma forma. Agora eu vou falar sobre a quantização da energia e a catástrofe do ultravioleta. Primeiramente, devemos saber que esses dois estudos giram em torno do corpo negro. Mas o que é um corpo negro? Esse nome não é dado por conta da sua cor, até porque não é necessariamente escuro e em alguns casos resplandece na cor branca. Esse nome surgiu pelo fato de que o objeto não favorece a emissão ou absorção de um comprimento de onda, pois o preto não reflete nenhuma cor e o branco reflete todas as cores. Visto isso, o corpo negro absorve toda a radiação que incide sobre ele e os cientistas buscavam compreender as leis da radiação do corpo negro. O estudo de quantização de energia iniciou-se por meio dos estudos de William Herschel e surgiu para tentar explicar a radiação emitida por um corpo negro. Herschel associou diferentes temperaturas a diferentes comprimentos de onda, ou seja, a luz passa por um prisma, se dispersa e se apresenta em várias cores, e assim podemos associar cada cor a um comprimento de onda e depois a uma temperatura distinta. Com os estudos de emissão de um corpo negro, os dados obtidos experimentalmente se mostravam incompatíveis com a teoria ondulatória de Maxwell. Pior do que isso, os resultados apontavam para uma situação catastrófica, que ficou conhecida como a catástrofe do ultravioleta. Para a física clássica, qualquer corpo negro a qualquer temperatura não nula deveria emitir uma radiação ultravioleta muito intensa. E os gráficos experimentais mostravam que a função deveria ter um máximo global, o que não acontecia até então com as teorias conhecidas. Bom, agora alguns exercícios. Primeiro, relacione corretamente o cientista e o respectivo modelo atômico proposto. Primeiro, Dalton, segundo, Thomson, terceiro, Rutherford e quarto, Bohr. Átomos apresentam um núcleo positivo e elétrons que se movimentam em camadas circulares de energia definida. Átomos são esferas positivas com partículas de carga negativa distribuídas na superfície. Átomos são formados por uma região central e de carga positiva, chamada núcleo, e uma região externa de carga negativa, chamada de eletrosfera. Átomos são partículas minúsculas, indivisíveis, esféricas, maciças e indestrutíveis. Qual é a sequência? Alternativa A: 1, 2, 3 e 4. Alternativa B: 3, 2, 4 e 1. Alternativa C: 2, 3, 1, 4. Alternativa D: 4, 2, 3, 1. A alternativa correta é a C: 4, 2, 1 e 3. 1. Ao realizar experimentos, Rutherford constatou que o átomo é formado por duas regiões: o núcleo, a região central de carga positiva, e a eletrosfera, região externa onde os elétrons se movem. 2. Thomson, físico inglês, descobriu em 1897 os elétrons. Portanto, sugeriu um novo modelo atômico, conhecido como pudim de uvas passas, onde o átomo é uma esfera de fluido positivo com elétrons incrustados na superfície. 3. Bohr aperfeiçoou o modelo proposto por Rutherford e propôs que os elétrons movessem ao redor do núcleo com camadas fixas, circulares e de energia específica. E 4. Segundo o modelo proposto por Dalton, em 1808, conhecido como a bola de bilhar, o átomo, pequena esfera indestrutível e indivisível. Segundo exercício, o núcleo de um átomo pode ser definido como a. Uma pequena e densa região central que é responsável por praticamente toda a massa do átomo. B. Uma grande região carregada positivamente, pois é formada apenas por prótons.
C. Uma região pequena e neutra, pois é constituída apenas das partículas chamadas de nêutrons. Ou D. Uma região do átomo sem carga, visto das partículas positivas e negativas se anulam neste espaço. A alternativa correta é a A. Uma pequena e densa região central, que é responsável por praticamente toda a massa do átomo. O porquê que ela está correta? A estrutura de um átomo é composta por núcleo, com partículas, prótons e nêutrons de massa maior que o dos elétrons que ficam na eletrosfera. B. Ela está errada porque, além dos prótons, o núcleo contém as partículas chamadas de nêutrons. E a C está errada porque o núcleo atômico é formado por prótons e nêutrons. E a D também está errada porque as partículas negativas ficam na eletrosfera do átomo. No núcleo estão as partículas de carga positiva e os nêutrons. Terceiro exercício. A tabela abaixo mostra as frequências de 3 tipos distintos de ondas eletromagnéticas que irão atingir uma placa metálica cuja função do trabalho corresponde a 4,5 eV. A partir dos valores das frequências podemos afirmar que A. A onda C possui a frequência menor que a frequência de corte. B. A energia cinética do fotoelétron atingido pela onda D é de 13,5 eV. C. O efeito fotoelétrico não ocorrerá com nenhuma das ondas. D. A razão entre a frequência de corte e a frequência da onda A é de 0,085. Ou E. O comprimento da onda referente à onda B é de 2,0 vezes 10 elevado a menos 10. A resposta certa é a B. A energia cinética do fotoelétron atingido pela onda D é de 13,5 eV. Da equação do efeito fotoelétrico temos a energia cinética igual a constante de Planck vezes a frequência. Portanto, a energia cinética igual 4,0 vezes 10 elevado a menos 15 vezes 4,5 vezes 10 elevado a 15 menos 4,5. Contanto, a energia cinética igual 18 menos 4,5 igual a 13,5 eV.